Fala comigo, criatura ordinária, princípio da culpabilidade. Atenção, muita atenção com a terminologia novamente. Porque quando nós estudamos direito penal e encontramos a palavra culpabilidade, é natural você olhar para a teoria do crime, o terceiro elemento do crime. Fato típico, ilicitude, culpabilidade. Mas quando nós falamos de princípio da culpabilidade, não estamos falando da teoria do crime. Estamos falando da culpa. Estamos falando da subjetividade. Estamos falando do dolo. Estamos falando da culpa. Ok? Há uma diferença. Culpabilidade está falando de circunstâncias objetivas em que vai se observar na teoria do crime para punir o autor do crime. Circunstâncias objetivas. Mas quando falamos do princípio da culpabilidade, cuidado com a terminologia. Falou de princípio da culpabilidade, não está falando de nada objetivo, está falando de subjetividade, de dolo e de culpa. Está falando da vontade, do ânimos do agente do crime. Ficou claro isso? Vamos para o quadro. Para explicar o princípio da culpabilidade, nós teríamos que voltar no tempo e falar um pouco da teoria do crime, das mudanças ao longo do tempo. Houve uma época em que a teoria do crime era chamada de teoria causalista. Isso quer dizer que ela era baseada em causa e efeito, vislumbrava somente as coisas naturais, de modo que o simples fato do envolvimento do indivíduo no fato ou no crime já trazia para ele a culpabilidade, né? Falando de teoria do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Na teoria causal, o dolo e a culpa, ele ficava dentro da culpabilidade. Por quê? Porque não se considerava a subjetividade do indivíduo, a vontade dele. O simples fato dele participar do evento fazia dele um criminoso. Se você viesse com o seu veículo numa estrada e uma pessoa pulasse de repente na frente do seu carro e você atropelasse, você seria criminoso. Independente de você querer aquele atropelamento ou não. A teoria do crime causalista, ela era baseada em causa e efeito. Só importava se você participou objetivamente ou não do fato. Mas na mudança, com o passar do tempo, um grande pensador chamado Immanuel Kant, que era um homem que separava as coisas naturais das espirituais, as coisas físicas das coisas intelectuais. Então o que Kant pensou? Ora, se eu pego este piloto, eu peguei este piloto, isso é um fato que aconteceu no mundo natural, mas só aconteceu porque eu quis, eu tive vontade. Primeiramente eu tive vontade, depois eu peguei. Ora, se a vontade está ligada ao ato de pegar, que é a conduta, então, de maneira nenhuma o dolo e a culpa poderia estar no elemento culpabilidade. O dolo e a culpa tem que estar junto da conduta. Então o dolo e a culpa passou para o fato típico. Desse modo, no direito penal, quando se fala de elementos do crime, culpabilidade em elementos do crime, está falando de responsabilidade do criminoso,
Mas os elementos aqui, os tópicos da culpabilidade, são circunstâncias objetivas que envolvem o criminoso. Como no caso, saber se ele é menor ou maior de idade para ser punido, se ele fazia o pleno uso das faculdades mentais para ser punido, se ele tinha consciência de que o fato era ilícito para ser punido, se ele poderia ter tomado outra atitude ou não para ser punido. Circunstâncias objetivas. Mas quando se fala de princípio da culpabilidade, não falamos de objetividade, falamos de subjetividade. Ou seja, falamos do dolo e da culpa. E é exatamente por isso que quando tratamos do princípio da culpabilidade, nós também vamos entender que é proibido, é vedado no direito penal a responsabilidade objetiva. Porque o mero fato da participação, o mero ato de participar do fato, melhor dizendo, simplesmente por participar do fato, não responsabiliza o indivíduo. O que responsabiliza o indivíduo é o dolo ou a culpa. O que vai ser analisado? A vontade dele. Se ele quis cometer o crime ou assumir o risco, no caso do dolo, e se ele, pela ausência de um bem de cuidado, imprudência, imperícia ou negligência, ele cometeu o crime de forma culposa. Repetindo, culpabilidade pode ser, no direito penal, um dos elementos do crime, e aí está falando de circunstâncias objetivas que envolvem o autor do crime, e quando se trata de princípio da culpabilidade, ele está falando da subjetividade, ele está falando do dolo e da culpa, da vontade do agente de praticar ou não o crime.